capítulo 9, versículo 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Fala de Cristo como superior em seu ministério sacerdotal. Versículo 11 fala do sacerdócio de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ou a velha aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, e escarlate, e esopo, e espargiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício desse mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois dito o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é digna
de toda reverência, de todo temor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, nesses minutos que eu tenho, manifeste essa palavra de forma revelada aos nossos corações. Hebreus nem sempre é tão fácil de se entender, mas eu te peço, amigo Espírito Santo, traz uma palavra rema nessa noite, que no nome de Jesus Cristo possamos sair daqui com nossos corações e mentes iluminadas pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós entendemos que na velha aliança o sacerdote precisava todos os anos entrar no Santo dos Santos, ateado por um monte de coisas cordas que o seguravam. Se ele estivesse em pecado, ele morreria e teria como se puxado daquele lugar santo. E ele iria ali com sangue de bode, sangue de animais, para, diante de Deus, apresentar o pecado do povo. E aquele ato, diante do Senhor, era como um ato de purificação dos pecados. Mas todos os anos isso precisava acontecer. Mas Hebreus está nos relatando aqui que Jesus Cristo entrou nesse Santo dos Santos e entrou apenas uma vez. Para ser o nosso sumo sacerdote. Para ser aquele que não apenas prometeu, mas foi o cumprimento da promessa. Ele não só nos prometeu, desde o Gênesis, Deus vem prometendo Jesus, passou pelos profetas e dos discípulos, e assim Jesus veio em carne, tabernaculou em nosso meio, se fez carne para trazer um reino de Deus, não um reino material, mas um reino espiritual. Porque a Bíblia nos garante que o reino material virá na segunda vinda de Cristo. Amém? Onde Ele governará sobre todas as coisas. Mas eu preciso entender que esse cumprimento da promessa de Deus, desde a criação de todas as coisas, Jesus veio para ser esse sumo sacerdote que era perfeito, que pela sua própria carne, cumpriu diante de Deus de forma imaculada o sacrifício perpétuo que anualmente na velha aliança era preciso através de bezerros e de cordeiros e de bodes. O corpo de Cristo, a carne do próprio Jesus, o seu próprio sangue foram derramados e foram dilacerados para ser esse sacrifício perpétuo. Eu acho interessante quando a Bíblia diz aqui, no versículo 16, porque onde há um testamento, versículo 15 diz assim, por si mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança ou a velha aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ninguém que faz um testamento e deixa uma herança para seus filhos, ele em vida pode passar esse testamento adiante. Para que esse testamento tenha valor de lei, o testador precisa vir a óbito. Jesus foi o nosso testador. Ele declarou que ele mesmo era o cumprimento da promessa do Pai no seu próprio corpo. Amém, queridos? O seu sacrifício foi como é que eu posso falar? O cumprimento da promessa de Deus a nós. E eu acho tão importante, irmãos, nós entendemos isso. Semana passada, na terça-feira passada, eu trouxe uma palavra que Paulo
falando a Efésios, capítulo 4, sobre como a gente andar de forma digna da nossa vocação, do nosso chamamento. E Paulo falando que precisávamos andar com toda a humildade, com toda a longanimidade, com mansidão e com paciência, suportando uns aos outros em amor. E o que tem a ver, pastor, essa palavra hoje com o sacrifício de Cristo, como Cristo sendo o nosso mediador, sendo o precursor que entrou no Santo dos Santos, para diante do Pai ser o nosso testador. Quando nós entendemos, irmãos, que Cristo já se sacrificou para que a promessa de Deus pudesse se cumprir, nós entendemos que hoje nós somos dignos. Amém? Nós somos santificados. Nós somos herdeiros de uma aliança que é incorruptível. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que quando Moisés descia do monte, depois dos 40 dias de oração e de jejum, ele estava com o rosto brilhando por causa da glória de Deus, em comunhão e intimidade com Deus. Ele diz, mas se o ministério da morte podia causar essa glória, que o povo ficava maravilhado com a expressão da face de Moisés, quanto mais o ministério da vida, o ministério do Espírito Santo de Deus que está em nós. E eu olho para esse texto, e olho para esse texto aqui em Hebreus, e tento imaginar que Moisés, debaixo de lei, quando ele fala o ministério da morte, ele está falando por causa da lei, porque a lei não santificava, a lei não perdoava pecado, a lei apontava o nosso pecado. A lei nos fazia entender que nós éramos incapazes de ser perdoados por causa do nosso pecado. Por isso que Paulo chama ministério da morte. Porque, de fato, a lei nos puxava para a morte. Porque nós éramos incapazes de cumprir a lei. Mas eles falam, mas o ministério da vida, da reconciliação, muito mais agora, o ministério da reconciliação, o ministério que, por mais que aquela glória de Moisés se desvanecesse, as pessoas ficavam extasiadas. Imagina hoje o ministério da reconciliação por meio do Espírito que está em nós. E nós precisamos entender a grandeza do sacrifício do nosso mediador, porque Jesus lá também, em João 14, disse aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para que viesse o outro, ou para que viesse o outro Consolador. Jesus entendeu que a sua obra ela foi até ali. E agora o Espírito Santo precisava vir para fazer a parte dele até que Jesus possa voltar. Então, quando eu entendo a grandeza da promessa de Deus e o cumprimento da promessa por Cristo Jesus, eu entendo que Jesus na cruz me capacitou com o seu Espírito, o mesmo Espírito que trouxe ele dentre os mortos e o fez adentrar o Santo dos Santos, é o mesmo Espírito que habita em nós, está em nós, faz por meio de nós e faz por nós. E nós precisamos entender isso para podermos nos mover e corresponder com o Senhor. Amém? Porque aquilo que foi necessário, saindo da velha aliança para a nova aliança, já foi feito por Cristo Jesus. Deus cumpriu a sua promessa no seu Filho. E o seu Filho disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Alguém que vai lhe ajudar. Alguém que vai lhe capacitar. Alguém que vai lhe dirigir. Alguém que vai lhe dar condições de se levantar e responder a Deus. Eu queria que você abrisse para mim, por favor, comigo,
Não para mim, mas comigo. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3. Eu acho lindo quando Paulo fala dessa forma aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler aqui na King James. Ele fala, eu vou ler aqui do versículo 3. Vós mesmos, tendo demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi a lei lá em Moisés, mas em tábuas de corações humanos. E por intermédio de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, ou glória, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Paulo fala letra mata, ele se refere à lei, amém? A lei nos mostrava que éramos incapazes de cumpri-la, que éramos incapazes de não pecar. Versículo 7 diz, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, lá em Moisés, no Velho Testamento, a lei. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Aleluia! Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E esse esplendor, e se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, 2 Coríntios 3,15, de fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e o Espírito quer que onde o Espírito quer e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a imagem estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor Jesus, que é o Espírito. Queridos, Paulo está falando aqui que por intermédio de Cristo Jesus, aquela glória que Moisés tinha, que os israelitas ficavam maravilhados, através de Cristo Jesus, nós temos maior glória pelo Espírito Santo de Deus. E essa glória, queridos, muitas vezes
não é algo que apenas se manifesta exteriormente. Nós estamos, infelizmente, muitas vezes mal acostumados ou doutrinados a só olhar para o exterior. Achar que o Espírito só age se tiver manifestação exterior. O Espírito age, manifestando exteriormente dons, milagres, prodígios, maravilhas, palavra de conhecimento, de sabedoria. Tudo isso é da parte do Espírito. Mas obra maior que o Espírito está manifestando está aqui dentro, interior, nos transformando de glória em glória até conseguirmos ser parecidos com Jesus Cristo. Essa é a maior obra e o maior interesse de Deus Pai. O maior interesse de Deus Pai, querido, é nos fazer semelhantes ao Filho amado. Mas, pastora, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me dar um carro, uma casa. Ele pode e Ele quer, mas a sua obra não está nessas coisas materiais. A sua obra está em me fazer e em te fazer semelhantes a Cristo. Porque onde eu chego, onde você chega, chega Jesus. Amém, queridos? E o Espírito Santo, ele não está mais apenas sobre nós. Precisamos entender isso. Ele não está apenas sobre nós, como estava na antiga aliança. Ele estava sobre reis, sobre sacerdotes, sobre juízes. Ele agora está em nós. Agora é Deus conosco. É Deus agindo em nós. É Deus habitando em nós. Através do Espírito Santo de Deus. Que é Deus, como foi dito aqui domingo. E o que isso muda na minha vida, pastora? Muda tudo. Muda tudo. Porque quando eu olho para Moisés, me maravilho com aquela glória, ele saía brilhando pela rua, e os israelenses olhando maravilhados. Eu lembro que esse Espírito agora está em mim, e não está de maneira onde eu digo assim, ele está aqui dentro de uma caixinha. Não, ele está de maneira progressiva. Moisés precisava voltar ao monte para mais uma vez receber aquela glória. Hoje essa glória está em nós, com toda a sua força e com todo o seu poder. O que eu preciso fazer, pastora, para viver nisso? Buscar. Eu preciso dar espaço ao Espírito Santo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo faça as mudanças, as transformações necessárias dentro de mim. Para que eu possa resplandecer a glória do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós não chegamos mais nos ambientes de qualquer jeito. Nós chegamos como alguém que tem propósito. Como alguém que não apenas é visitado por Deus, mas alguém a quem Deus está habitando. Eu acho tremendo quando Paulo, ele vem dizer aqui no último versículo. Eu vou abrir agora porque essa versão aqui, ela fala de um jeito mais... No último versículo que eu acabei de ler, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E eu acho tremendo pensar nisso, porque ainda estamos olhando como se no espelho. Mas a imagem que está sendo refletida é a imagem do próprio Deus, do próprio Senhor. E quanto mais olhamos para Ele, mais somos transformados à sua imagem. E olhar para Deus, irmãos, é se permitir ser tratado. Olhar para a beleza de Jesus
É se permitir ser tomado por sua pessoa. É se permitir ser conformado à sua semelhança. É se permitir ser cheio do seu caráter, da sua identidade. É se permitir ser verdadeiramente transformado de glória em glória. Quando olhamos essa palavra, transformado de glória em glória, é porque a transformação de hoje não será a mesma de amanhã. A transformação de amanhã não será a mesma de depois de amanhã. A cada dia o Senhor está nos transformando de glória em glória, até sermos conformados com o Filho amado. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Nós estamos em progressiva transformação. Nós estamos em um movimento que, por mais que você esteja dizendo assim, mas eu não estou aguentando mais nada, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou estressado, eu estou triste, eu estou desanimado, mesmo assim o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim, dentro de você, para nos conformar à imagem de Cristo, para nos fazer parecidos com Jesus. Irmãos, eu amo pensar sobre isso. Porque quando eu penso sobre isso, eu penso que Deus nunca desistirá de mim. Nunca. Porque se Ele me deu, através do Seu Filho amado, Jesus Cristo, se Ele me deu o Seu Espírito agora, o Espírito habita em mim, o Espírito tem liberdade de se mover em mim, e através de mim, Deus sempre vai querer tratar em mim algo. E por mais, queridos, que a gente olhe para essa palavra tratamento como algo doloroso, e de fato é, né? Porque ser tratado em uma doença precisa tomar injeção, precisa tomar medicação, precisa ficar sob cuidados médicos. Então, ser tratado no espiritual também precisa tomar várias injeções bíblicas, amém? Vários remédios bíblicos, amém, queridos? Várias injeções de ânimo da parte do Espírito Santo. E é nisso que devemos fixar nossos olhos. É nisso que devemos focar. A obra do Espírito não é unilateral. O que é unilateral, pastora? Não é só o Espírito que precisa se movimentar. O Espírito está em movimento a partir do momento que eu dou espaço para ele movimentar. Se eu não permito que o Espírito Santo se mova, se eu não permito que o Espírito Santo de Deus gere o fruto, aprimare o fruto, amadureça o fruto, o Espírito Santo vai estar, mas vai estar incapacitado de operar. Tem muitos cristãos na terra que receberam o Espírito Santo, mas infelizmente incapacitaram o Espírito de trabalhar. Mas como assim, pastora? O Espírito se torna incapaz, não que ele não tenha poder, mas ele não tem espaço. Precisamos dar espaço, queridos. A nossa vida se transforma a partir do momento que eu dou espaço, que eu permito, que eu digo, Espírito Santo, eu sei que eu estou assim ainda, eu estou com esse vício, eu estou com esse problema, trabalhe no meu interior, transforme o meu interior, eu sei que eu não consegui ainda me desvencilhar dessa situação, opera na minha vida, para que essa obra seja tão grande e tão poderosa, que a glória do Senhor comece a brilhar através de nós. Ninguém que não foi transformado aqui dentro consegue brilhar aqui fora. É um engano isso. É cheio do Espírito, mas aquela pessoa é cheia do Espírito, pastor. Ela marcha, ela profetiza. Ei, se não tiver transformação aqui dentro, não brilha aqui fora. Os dons podem até fluir, mas a transformação de glória em glória não acontece.
seja, Deus pode até usar, mas aquela pessoa corre o risco de ouvir aquilo que foi dito no domingo. Senhor, profetizei no teu nome, falei no teu nome, curei no teu nome. O Senhor vai dizer, eu não lhe conheço. Não é que você não fez no meu nome. O Senhor não vai dizer, não, você não fez, você fez porque você quis. Não. Deus sabe que foi feito no nome dele. Mas você fala assim, eu não lhe conheço, porque eu não habitei em você. Eu não tive condições de transformar o seu interior. Querido, o que eu quero dizer com essa palavra, o que o Espírito quer falar a nós, aqui fora, aquilo que Deus quer fazer é muito grande. Amém? Deus quer derramar dons? Quer. Deus quer fazer maravilhas no meio de você? Quer. Deus quer que você coloque a mão sobre alguém e aquela pessoa seja curada? Quer. Deus quer manifestar glória e honra para o seu nome. Um aleijado entrar por aqui e sair andando? Quer. Deus quer fazer grandes coisas, mas maior coisa ainda é a obra do Espírito dentro de nós. Maior coisa é a obra do Espírito dentro de nós. Essa obra é maravilhosa. Quando essa obra do Espírito Santo dentro de nós estiver em operação e evidência, todos verão Jesus através de nós. Não vai precisar a gente nem abrir a boca quando a gente chegar. A presença de Jesus será suficiente em nós. O Espírito Santo de Deus será suficiente em nós. Amém, queridos? A obra do Espírito Santo dentro de nós é muito mais interessante para o Pai do que a obra do Espírito Santo através de nós. Não que Deus não queira fazer através de nós, Deus quer. Mas primeiro Ele quer fazer dentro de nós. Para a partir de nós, dessa transformação de glória em glória até esse dia perfeito, possamos chegar à conformidade do Filho amado. Isso será suficiente para Deus alcançar muitas pessoas através de mim e de você. A gente não vai ficar insistindo, querendo que as pessoas queiram Jesus a pulso. Mas a obra do Espírito operando em nós fluirá. Aleluia! Fluirá para essas pessoas. Amém, queridos? Os israelitas olhavam para Moisés e se surpreendiam. Porque a glória ela era externa. A glória se via. O rosto de Moisés brilhava. Mas hoje, queridos, tem alguém aqui dentro brilhando também. E querendo brilhar de maneira mais abundante e permanente. A Bíblia diz permanente. Se aquela glória, o ministério da morte, tinha tamanha glória, imagina agora o ministério da justificação e reconciliação. A glória é permanente e crescente. Porque Ele está em nós, operando de glória em glória. Ou seja, progressivamente. Nós não podemos dar desculpas ao Espírito Santo. Senhor, eu não mudo. Senhor, eu estou do mesmo jeito. Não, não podemos. Porque Ele está aqui dentro. E Ele tem todo o poder, toda a aptidão, toda a capacidade de operar a obra de Deus dentro de nós. Para em seguida operar através de nós. Às vezes a gente vê, irmãos, muitas pessoas entrarem em decadência espiritual. Porque eram pessoas que, entre aspas, Deus usava com a obra exterior, com aquilo que a gente via. Profetizava, orava e o Senhor fazia algo. E a gente ficava maravilhado com isso.
E onde está a ruína, pastor? Onde está o problema? Porque não deixou Deus operar dentro. O Espírito não quer apenas operar fora. O Espírito quer operar dentro. Primeiro dentro, para depois ir para fora. E essa condição nós já conseguimos através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Amém? E o que eu preciso dizer essa noite, o que eu preciso falar para o Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, eu te dou espaço. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te dou espaço. Eu te dou espaço, Senhor. Pode manifestar a sua obra. Pode fazer segundo a sua vontade. Pode fazer segundo o seu querer, Senhor. Coloque a mão no seu coração por um momento, querido, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, amigo fiel, nosso consolador, nosso intercessor, nós glorificamos ao seu nome, Senhor. Porque o Senhor habita em nós, não está apenas sobre nós, como na velha aliança, mas o Senhor hoje está em nós, habitando em nós, agindo por meio de nós. E nós queremos, em nome de Jesus, Espírito Santo, dizer ao Senhor, nós te damos espaço nessa noite. Nós te damos espaço, Espírito Santo, para que o Senhor manifeste a obra redentora de Cristo. Para que o Senhor nos trate segundo a vontade do Pai, desde Gênesis, em trazer Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, e o Senhor como nosso Consolador, como aquele que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Nós te damos espaço nessa noite, Espírito Santo, para que o Senhor manifeste essa obra e essa glória seja crescente em nós. E de glória em glória sejamos tratados. De glória em glória sejamos transformados. Sejamos conformados à semelhança do Filho amado. Te damos espaço, Espírito Santo. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Te damos espaço, amigo fiel. Manifeste a sua obra dentro de nós. Nos trate para o louvor da sua glória, para que em nome de Jesus a glória ainda mais exuberante possa brilhar em nós. A glória do ministério da reconciliação da parte do Espírito. Nós te damos espaço para que o Senhor trabalhe em nossas fraquezas. Te damos espaço, Espírito Santo, para que o Senhor trabalhe no nosso caráter, na nossa personalidade. Te damos espaço, Espírito Santo, para que o Senhor transforme o nosso temperamento. Te damos espaço, Espírito Santo, para que o Senhor transforme o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso julgar. Te damos espaço, Espírito Santo, para que o Senhor nos transforme de glória em glória, em nome de Jesus. Para o louvor do nome santo do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Nós te louvamos, Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, ache em nós corações quebrantados e humildes, corações ensináveis, corações dispostos a ser tratados para o louvor do nome santo do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, ele é capaz de manifestar dons, prodígios e maravilhas. Amém? E ele também é capaz de transformar aquilo que está dentro de nós, que precisa ser transformado. Não menospreze essa obra. Não ache que é só mais importante manifestar para fora.
Amém? Queira que Ele manifeste para dentro. Primeiro transforme aqui dentro, para depois manifestar fora. Lhe usar para a honra e glória do Senhor. Nós queremos muitas vezes ser usados pelo Espírito Santo, mas muitas vezes não queremos ser tratados pelo mesmo Espírito que tem o mesmo poder de tratar. Amém? Vamos ficar de pé, receber a bênção apostólica.